Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje o vídeo tá muito especial. A gente vai começar a nossa história de hoje falando de 007 e não de qualquer 007. Entre os 25 filmes do Agente Secreto a serviço de Sua Majestade, a gente vai falar de um que pra mim é um dos melhores. Porra! O primeiro 007 da era Daniel Craig, Hollywood. 007 Cassino Royale. A primeira coisa que a gente tem que saber sobre esse filme é que ele nasceu na era Identidade Bourne, uma época em que todo diretor que estava fazendo filme queria fazer os seus filmes de maneira mais verossímil, mais, entre aspas, realista. E o diretor Martin Campbell pegou essa história fantástica de um agente secreto que não morre, que sabe fazer tudo, e quis dar pra ela uma roupagem mais verossímil, mais natural. E essa, pra mim, é uma das melhores fases não só do 007, mas também do cinema de espionagem. Eis que o 007 dessa história vai enfrentar um vilão chamado Le Chiffre, quinta série à parte, um vilão que foi interpretado pelo maravilhoso Mads Mikkelsen, um ator que nasceu pra ser vilão do 007, olha a cara dele. Enfim, o vilão é um gênio matemático que atua como banqueiro privado que financia organizações terroristas ao redor do mundo. O cara é como se fosse um tesoureiro do crime. E vai por mim, esse não é o único contador que vai aparecer na nossa história. Uma coisa que diferencia essa história é que se o 007 sempre tem licença pra matar, dessa vez nessa missão ele tem que trazer o cara vivo. O que a inteligência britânica quer é que esse cara fique numa situação difícil e peça asilo político na Inglaterra e pague por esse asilo com delação premiada, entregando todos os criminosos para quem ele trabalha. E como é 007, para que a gente vai facilitar se a gente pode dificultar, não é mesmo? O 007 dá um jeito de avacalhar com um dos esquemas desse cara, fazendo ele perder um monte de dinheiro que não era dele, era dos clientes. É isso, porque o 007 sabe que esse cara é um gênio da matemática, um gênio do cálculo, e esse cara, por isso, também é um ótimo jogador de pôquer. E o 007 sabe que, por conta disso, ele vai querer jogar um torneio de pôquer milionário com a intenção de recuperar esse dinheiro, como na vida real. Ah, dá um desconto, é 007. E como é o 007, agora o nosso herói só precisa ganhar esse torneio de pôquer para que o vilão não leve esse dinheiro para casa. Cara, tem uma cena no meio de uma rodada crucial desse torneio de pôquer em que o James Bond dá um gole no seu Vesper Martini clássico, batido não mexido, e minutos depois começa a sentir um revertério. Acontece que o vilão mandou envenenar o drink dele. Passando mal, o 007 corre até o banheiro, tenta vomitar o veneno, obviamente não consegue, até que lembra que tem um kit de emergência no Aston Martin clássico do 007, cheio de bugiganga. Cara, numa sequência muito doida, esse cara corre até o carro, toma um remédio que não funciona, ele tem uma parada cardíaca e é salvo por outro agente que dá um choque elétrico nele. Aí ele acorda e, como bom 007, volta pro jogo como se nada tivesse acontecido. Eu espero não tá te dando spoiler de um filme que tem quase 20 anos. Se você não viu, o problema é seu, né? Que filha da p... E o lance é que o personagem principal dessa cena não é o James Bond. Ué? Nem é o vilão, nem sequer é o Aston Martin. O verdadeiro protagonista dessa cena é o jogo, o poker. Um jogo que exige a mesma frieza, cálculo e estratégia de uma partida de xadrez, ou de um espião mítico enfrentando um vilão genial. Sim, é tipo um jogo de xadrez com cartas. Olha só, muito provavelmente você também já pegou isso daqui na mão e achou que era só uns pedacinhos de papel. Você já parou pra pensar que a gente vê isso daqui em filme de espião, filme de cowboy, novela de época, desenho animado, e sempre associa com jogo, diversão. Mas e se eu te dissesse que esse pedacinho de papel aqui esconde uma história que conecta a cultura, política, arte e até filosofia? E que um dos jogos mais famosos que se joga com esse conjunto de cartas aqui tem muito mais a ver com xadrez do que com roleta. Então fica ligado que o Poker Stars me convidou para mergulhar com vocês na história do baralho. Uhul! Uma história do baralho! Maravilhoso. A gente vai entender como o baralho nasceu, como o poker saiu dos porões dos navios para o mundo virtual. E no fim eu vou te provar por A mais B que ele não é só um simples jogo de azar, e sim um esporte da mente. Então se tiver coragem, fica por aí que eu te conto depois da vinheta. Vamos lá!
Para entender o poker, a gente precisa voltar um pouco no tempo. A história do baralho, como a gente conhece, é uma história muito doida. Ninguém sabe exatamente onde o baralho surgiu, mas a teoria mais forte é que a gente deve esse brinquedo aqui a inventores chineses lá do século 9, que já usavam cartas de baralho para jogos de adivinhação. Uma história que vem lá da dinastia Tang. Dali, as cartas viajaram pela Ásia e no século 13 chegaram lá no Egito. E é mais ou menos aí que a coisa fica um pouquinho mais familiar pra gente. Nessa época existia o exército dos mamelucos, que eram soldados escravizados de origem predominantemente turca, comprados jovens, convertidos ao Islã e treinados militarmente para servir a governantes muçulmanos. E uma ótima representação desses soldados na cultura pop são os Imaculados, que servem a Daenerys Targaryen lá no Game of Thrones. A palavra Mamluk é uma palavra árabe da época, usada justamente para definir soldado escravizado. E eu tô falando deles porque os egípcios e os mamelucos já tinham um baralho de 52 cartas, com 4 naipes, mas eles eram um pouco diferentes dos nossos. Eles ainda não tinham figuras de reis, rainhas e valetes, e os naipes não eram espadas, ouros, paus e copas. E sim, moedas, taças, espadas e bastões. Um dos exemplares mais antigos e completos que sobreviveu dessa época é o baralho Topkapi. Consegue imaginar um baralho sobreviver 700 anos? Não! Isso é muito difícil, principalmente porque o baralho era um negócio muito raro. Gente, vamos lá. Até a invenção da prensa de Gutenberg, que foi o primeiro método de impressão industrial, as cartas eram todas pintadas à mão. Ou seja, eram extremamente caras. Coisa de gente rica. E é por isso que chegando na Europa do século XIV, a galera da Itália, Espanha e França começaram a adaptar o baralho para sua cultura. E ricos de verdade da Europa dessa época eram os reis e rainhas. Pessoas que tinham valetes, que eram empregados pessoais de gente muito rica. Tipo, Alfred seria um valete do Bruce Wayne. E foi na França que os naipes de copas, ouros, paus e espadas que a gente conhece surgiram. Opa, bom truqueiro, zap, copa, espada e pica-fumo. Truco. Os baralhos começaram a ser impressos em larga escala e vendidos de forma barata, se tornando acessíveis para toda a população, inclusive para gente pobre. E essa febre francesa de jogos de cartas influenciou a cultura popular. E anos mais tarde, os franceses que saíram de Orleans, ao norte de Paris, para atravessar o oceano e colonizar um pedaço da América do Norte que eles chamariam de New Orleans, Nova Orleans, levaram esse costume com eles. Mas como esse baralho que viajou da China ao Egito depois para a Europa se tornou uma ferramenta de um dos jogos de estratégia mais complexos do mundo? Calma que eu já respondo. Olha só, por aqui você já deve ter percebido que os vídeos desse canal dão um trabalhão para fazer, né? É verdade. Então eu preciso te contar que esses vídeos só existem por conta dessa equipe aqui. Mas o que banca essa equipe aqui pra gente falar o tanto de maluquice que a gente fala nesse canal é a nossa comunidade do Apoia-se. E não é à toa, tá? Essa galera assiste o vídeo antes de todo mundo, debate comigo os temas dos próximos vídeos, tem conteúdo exclusivo, a gente tá armando aí live exclusiva também e até presente de vez em quando a gente manda. Então se você quiser fazer parte dessa comunidade eu vou ficar muito feliz. O link vai estar aqui embaixo na descrição e agora vamos voltar pro vídeo. Vamos lá, lembra que eu falei da galera de Orleans na França que foi para os Estados Unidos criar a Nova Orleans? Essa galera levou com eles boa parte da cultura francesa e também um jogo francês muito popular chamado Poker, que era muito popular na Europa inteira. E esse jogo começou a ficar muito popular nos navios que subiam e desciam o rio Mississippi entre New Orleans e outras localidades. O lance é que esses barcos demoravam um tempão e a galera jogava para passar o tempo. E esse jogo acabou virando uma febre. Agora, aulinha rápida de inglês aqui comigo. Cantar em inglês é sing, e o cantor, a pessoa que canta, é singer. Trabalhar é work, e quem trabalha, worker. Dirigir, drive, quem dirige, driver. Então, meu amiguinho, se o jogo é poker, quem joga esse jogo é poker, sacou? Tá bom. Eu vi também que esse nome poker descende do alemão, que é Pokspiel, eu acho. Se o meu editor achar, ele coloca a tradução aqui na tela. Ou seja, a partir desse jogo francês que tinha um nome alemão que chegou nos Estados Unidos, a galera dos Estados Unidos foi criando as suas próprias regras, misturando o poker com outros jogos como o Brag, trazido da Inglaterra, e o Asnas, trazido da Pérsia. E já que foi uma mistura cultural que deu origem aos Estados Unidos, foi esse mesmo fenômeno que deu ao poker uma origem completamente multicultural. O jogo evoluiu, incorporou regras de outros jogos e de repente era a atração principal de cassinos e salões do Velho Oeste. Mas o que muita gente não entende é porque
desde o começo o poker se diferenciava de outros jogos. Acompanha comigo, enquanto numa roleta ou num dado, por exemplo, a sorte é que vai determinar onde a bolinha vai cair, não tem absolutamente nada que você possa fazer. No poker, a sorte vai determinar as cartas que você vai receber, mas as cartas da sua mão são só o começo. Vamos pensar no xadrez. Cada um de nós tem exatamente as mesmas peças, e o que vai definir o vencedor é a capacidade de calcular não só as possibilidades de jogadas que você tem para fazer, mas também conseguir prever 4, 5, 6 jogadas antes o que o seu adversário vai fazer. No poker é basicamente a mesma coisa. O que importa é a sua habilidade em ler o adversário, calcular as probabilidades, qual probabilidade que o seu adversário tem de ter uma mão melhor que a sua, e claro, blefar. Mas antes de falar do blefe, eu vou falar de uma analogia que surgiu agora na minha cabeça, que nem tava no texto que eu escrevi pra esse vídeo. Imagina um jogo de futebol. Às vezes a bola dentro da área sai num bate ou rebate e sobra pra alguém. O que define se essa bola vai sobrar pra alguém e pra quem é a sorte, é o imponderável. É como as cartas que você recebe. Mas é que tá, se essa bola que sobrou vira gol ou não, isso vai depender da habilidade do jogador. Inclusive em blefar, fazer que vai chutar pra um lado, chutar pro outro, entendeu? Mas afinal, onde é que o blefe entra nisso tudo aqui do poker? É aqui que tá o pulo do gato, tá? No poker o objetivo é ganhar a aposta e não necessariamente ter a melhor mão. A princípio, no final de cada rodada, o dinheiro ou as fichas que foram apostados vão parar na mão do jogador que tem a mão mais forte. Mas como parte das cartas que todo mundo vai usar para formar essa própria mão de cartas estão na mesa, você pode calcular qual a probabilidade do seu adversário de ter uma mão boa. E não só isso. Resumindo muito, se você apostar mais fichas, o adversário só tem duas escolhas: cobrir a sua aposta, que é apostar mais ainda, ou seja, se arriscar mais ainda, ou desistir, deixando tudo que tá na mesa pra você. E é aqui que entra o blefe. Se você fizer uma grande aposta, mesmo com uma mão fraca, e os seus adversários acreditarem em você e desistirem, você ganha o pote. E a cada rodada você tem que recomeçar o cálculo da mesa, mas continuar analisando a postura dos seus adversários desde o começo do jogo como uma conta que só vai recebendo novas informações e não para até o final. E é isso que faz do poker um jogo psicológico, de cálculo e estratégia. No poker, estudar comportamento e progressão matemática podem fazer de você um campeão. Entendeu, mané? Esporte da mente. E isso é tão doido que por muito tempo o poker foi um jogo de mesa, presencial, frente a frente. A gente via cenas de faroeste e pensava que o poker era só aquele negócio de ficar encarando o adversário. E né, o James Bond tava encarando o mauzão lá. Só que aí a tecnologia chegou e com ela chegou a internet. E com a internet o poker explodiu em popularidade. Surgiram as plataformas online e a maior delas, PokerStars, abriu as portas para um mundo totalmente novo. Vai vendo, PokerStars foi fundada em 2001 e foi uma das pioneiras a oferecer um ambiente seguro e confiável para você jogar poker online. Isso nem é publi, tá? É fato, é história. Isso porque é internet, né, gente? Se não for confiável, você não vai colocar seu rico dinheirinho lá. Só que o lance é que deu muito certo e rapidamente ela se tornou a maior plataforma de poker no mundo, com milhões de jogadores de praticamente todos os países. De repente, um cara anônimo em casa, num computador, podia jogar contra a gente do mundo inteiro. E foi essa revolução que criou uma das histórias mais épicas do poker. Cara, a gente ama a história de azarão. É só a gente pensar em filme tipo Karate Kid, Rocky Balboa, Jamaica abaixo de zero. Não tem jeito, a gente adora a história de gente que treina pesado e ganha mesmo tendo pouquíssima chance. Sim, a gente gosta ainda mais quando essas pessoas vencem no final da história através da mente, sendo extremamente inteligentes e aguentando a pressão. Tipo o filme Quem Quer Ser um Milionário. E ó que louco, no poker essas histórias são até bem comuns, mas algumas conseguem ser ainda mais especiais. Vai vendo. Lembra que eu te falei que tinha mais um contador nessa história? Oh, sim, claro. Em 2003, um contador lá de Nashville, nos Estados Unidos, chamado Chris Moneymaker, e sim, eu não tô zoando, isso não é apelido, o nome de batismo do cara é literalmente Moneymaker, fazedor de dinheiro, saiu do seu quarto pra virar um campeão. Chris Moneymaker não era um profissional, ele jogava só por hobby, ele trabalhava como contador de empresas, sacou? Analisando padrões e números o dia inteiro e ficando muito bom nisso. Esse cara pagou uma inscrição de $86 para entrar num torneio online. E o que aconteceu? Ele foi avançando e avançando e avançando e vencendo uma mesa depois da outra, até que ele se classificou para um torneio de verdade, presencial. E não qualquer torneio, o World Series of Poker, o maior evento do planeta. Mano, um amador saiu da frente de um computador no quarto dele e foi parar na mesa de poker mais importante do mundo. E sabe o que é mais doido? Ele não só participou, ele ganhou o torneio, embolsando
2,5 milhões de dólares. Essa história é tão doida que até hoje a explosão de popularidade do poker é chamada de efeito Moneymaker. E é isso que a gente tem que entender, a história do Moneymaker não é sobre sorte, é sobre a disciplina, cálculo e resiliência que ele construiu no mundo virtual e que se provaram válidos no mundo real. E essa história prova que o poker online não é só uma forma de diversão, ele é um campo de treino para a mente acessível para todo mundo. E não é só o Moneymaker, tá? O nosso próprio campeão mundial de poker, o André Akari, começou a jogar poker online e foi se tornando um dos maiores nomes do esporte. Mano, a trajetória do cara saindo do Brasil e se tornando uma lenda mundial é outra prova que o poker é um jogo de habilidade, que pode tirar um cara da zona leste de São Paulo ou de qualquer lugar do mundo e colocar ele num palco central. A gente sempre ouviu falar que o xadrez é um esporte da mente, certo? Um jogo de estratégia, a lógica, a paciência, o cálculo. A gente tem aquela visão que jogadores de xadrez são gênios, e eles são mesmo. Mas olha só, se o xadrez é visto como um esporte da mente, por que o poker ainda é visto por muita gente como um esporte de azar? A resposta é simples, o fator invisível, a parte da sorte. No xadrez, você vê todas as peças do seu oponente, todas as jogadas são calculadas. Já no poker, a sua mão é secreta e aleatória, é a do seu oponente também. E é aí que entra a magia do jogo, inclusive. Só que assim como eu falei lá do futebol, a imprevisibilidade do poker não anula a habilidade. Pelo contrário, ela eleva. Você não tá só pensando nas suas cartas, mas tá pensando também na mente do seu adversário. Tá fazendo a leitura de quem ele é, de como ele age, do histórico de jogadas até do estado emocional dele. Aliás, principalmente do estado emocional. E é justamente por isso que o poker é oficialmente reconhecido como um Mind Sport, um esporte da mente. E não é por mim, é pela International Mind Sports Association, a mesma que reconhece o xadrez. A IMSA é uma organização que busca promover os esportes da mente como o xadrez, as damas, o bridge e também o poker. E o objetivo deles é dar para esses jogos o mesmo reconhecimento de outras modalidades esportivas. Mais uma vez, não sou só eu que estou dizendo isso. Tem pesquisas seríssimas da Universidade de Harvard, Stanford, Cambridge que provaram que o poker trabalha uma série de habilidades cognitivas, como memória, raciocínio lógico, capacidade de tomar decisão sob pressão, assim como o estudo do neurocientista Dr. Alan Schumacher, que é PhD em Psicologia Industrial e Organizacional pela Universidade da Califórnia, autor do livro Psychology of Poker. O estudo dele destaca como o poker exige um alto nível de concentração e raciocínio matemático, estimulando várias áreas do cérebro ao mesmo tempo. Já o Jeffrey Cummings, que é pesquisador do Departamento de Saúde Mental da Universidade de Nevada, divulgou uma pesquisa sobre como o poker pode ajudar você a reduzir as possibilidades de ter Alzheimer e demência na terceira idade. Um estudo que convidou 5.000 idosos para participarem de jogos que estimulam a mente, o poker foi simplesmente identificado como o jogo com maior eficácia na hora de combater doenças cerebrais. Olha só, o estudo sugere que jogar poker 2 vezes por semana pode reduzir o seu risco de Alzheimer em até 50%, não só pela estimulação cognitiva constante, mas também pelo senso de propósito. O poker é um treino cerebral que fortalece a capacidade de análise de risco e tomada de decisão em ambientes complexos. E isso não é só teoria. Não é à toa que desde a antiguidade jogos mentais que envolvem cálculo, análise, estratégia eram os preferidos de pessoas em cargos de poder. Vai vendo, uma gigante do mercado financeiro, que é a Susquehanna International Group, exige no processo seletivo de novos funcionários, que dura 10 semanas, Você tá falando sério? que eles joguem pelo menos 100 horas de poker. E sim, o jeito que eles fazem a análise de risco durante o jogo, até o jeito que eles blefam é levado em consideração na hora de contratar os caras. Irmão, o Cristiano Ronaldo joga poker. Eu acho que você já deve ter percebido que eu sou fã desse jogo, né? É claro. Na real, eu sou fã de todos os jogos da mente. Mas olha só, antes de te induzir a se interessar por poker do jeito que eu sou interessado, eu quero que você entenda que, como toda atividade, o poker também pode ter os seus riscos. Entre eles, a compulsão. E isso é um problemão bem grave. O vício em jogos é um problema real. As plataformas de aposta, as famosas bets, estão se espalhando por todos os lados e causando um prejuízo econômico enorme. E não só econômico, social. Tá destruindo a vida de pessoas. Tipo, deixou de ser um problema comercial para se tornar um problema de saúde pública. E é justamente aqui que a gente precisa entender por que poker não é bet. Olha só, o poker tá sim presente dentro de cassinos, assim como vários jogos de azar. Inclusive jogos que causam vício, como os caça-níqueis. E isso porque a aposta é um componente do próprio jogo. Só que ele não é como um caça-níquel. Ele não é um jogo de apostas passivo e altamente viciante que vai te deixar ganhar no começo para depois arrancar todo o seu dinheiro. Pelo contrário, o poker não te oferece essa dopamina inicial para te viciar. Cara, se você entrar numa mesa de poker com $1 sem saber jogar, sem ter estudado, você vai sair sem o seu $1. Se fodeu.
Outra coisa que a gente tem que lembrar é que existe uma parcela considerável em qualquer população que tem predisposição à compulsão e adicção. E nesse caso o problema não é o jogo em si, sim a forma como ele é praticado. Arapê, você quer dizer que a aposta no poker não vicia? Que ninguém vai começar a apostar tudo que tem de forma compulsiva no poker? Óbvio que eu não tô dizendo isso, animal. O que eu tô dizendo é que compulsão é uma questão de saúde pública. E entre as compulsões e vícios comportamentais mais comuns, como as compulsões por jogo, também estão as compulsões alimentares, a compulsão por compras, a compulsão por trabalho. E nem por isso você vai deixar essas coisas de lado na sua vida. Tá bom. Vamos fazer uma comparação justa? Vamos comparar o jogo de pôquer, que é um esporte mental, com os e-sports, os esportes eletrônicos, como CS, League of Legends. A Organização Mundial da Saúde reconheceu lá em 2018 o vício em videogames como um transtorno mental. E a incidência desse transtorno é em cerca de 3% dos jogadores. Já a mesma Organização Mundial da Saúde estima que a compulsão por compras, a oniomania, afete até 6% da população mundial. E aí, vai excluir sua conta no aplicativo das brusinhas? Não vai, né? Portanto, a gente tem que entender que, diferente desses jogos que são programados para causar compulsão, a compulsão não é inerente ao poker. É importante a gente entender que o poker, quando encarado como um esporte da mente, exige disciplina pra caramba. O jogador profissional estuda, pratica, tem um limite de tempo e de dinheiro. E é por isso que a recomendação é sempre buscar um equilíbrio, né, gente? Buscar um tempo definido pra jogar, nunca usar o jogo pra fugir de nenhum problema. E acima de tudo, se a diversão parar de ser diversão e se tornar uma necessidade, Para tudo aí! procurar imediatamente ajuda profissional. Aliás, isso daí vale pra qualquer coisa. O segredo aqui é ter disciplina, conhecimento e encarar o poker não como uma aposta, mas como um desafio mental, que exige estudo, prática e, acima de tudo, respeito. Uma atividade que pode te tornar mais ágil, mais saudável. Baralho, no fim das contas, é só uma ferramenta. E o poker, que é um dos jogos que se joga com ele muito mais do que um passatempo. Se você chegou até aqui nesse vídeo enorme, muito obrigado. Você é o tipo de pessoa com quem eu quero andar no recreio. Então, pra fechar com a comunidade que chega aqui no final, vamos deixar no comentário a palavra naipe. Quem não chegou não vai entender nada. Tamo junto e fica ligado que toda vez que eu aparecer por aqui, você já sabe. A gente vai falar dos assuntos que a gente mais gosta. Música, história, política, cultura e arte. E um pouco de estratégia também. É nóis. Conceito de estratégia, em grego, estratégia, em latim, estratégia,